boas-vindas a todos. E é um momento, que o Senhor nos concede, oportunidade preciosa de poder reunirmos, cultuar o nome do Senhor. Então nós queremos, nesta oportunidade, convidá-los a tomar seus lugares e vamos cantar para início um dos nossos hinos, o hino de número 90. Conta a minha história de Cristo, ou grato é contar a história. Essa é um hino bem conhecido. Vamos todos estar cantando bem animados. Grato é contar a história do divinal favor. Grato é contar a história do divinal favor de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Eu me alegro em descrevê-la, pois sei que gozo traz. Se nada que me anima, Jesus me satisfaz. Grato é contar a história, grato é contar a história, grato é contar a história de Cristo e seu amor. Grato é contar a história de quanto Cristo fez. Parece ao repeti-la mais doce cada vez. Eu me alegro em descrevê-la, pois há quem nunca ouviu, que resgata seu povo, Jesus já conseguiu. Grato é contar a história, grato é contar a história, grato é contar a história de Cristo e seu amor. Grato é contar a história do feito sem rival, que em seu portento e graça não reconhece igual. Eu me alegro em descrevê-la, pois fez-me muito bem. Por isso quero agora contá-la a ti também. Grato é contar a história, grato é contar a história, grato é contar a história de Cristo e seu amor. Convidar o irmão Gilson para estar vindo à frente, dirigindo a Deus uma palavra de oração. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos estar acompanhando o irmão em oração. Amado Pai, continuamos agradecidos pelos cuidados do Senhor com as nossas vidas no passar de mais um dia, o privilégio de estar juntos. Aqui te louvamos porque o Senhor tem abençoado a tua igreja, tem abençoado a cada um de nós. Por cada vida aqui presente, nós te louvamos, te agradecemos e continuamos dependendo do Senhor nos momentos que vamos passar aqui, que o Senhor esteja continuando a abençoar o teu povo reunido. Rogamos por aqueles que não puderam vir, o Senhor esteja também dando a bênção a cada um de nossos irmãos em suas particulares necessidades. Pelos momentos que passaremos aqui ouvindo os louvores, nós contamos com as bênçãos do Senhor e pedimos também pelo teu servo que está no compromisso de ministrar a tua palavra. O Senhor esteja abençoando o teu servo, esteja abençoando também os nossos corações para receber a tua palavra. Nós pedimos, nós agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Aproveitando, né, queremos agradecer a todos que nos visitam nesta noite. Sintam-se bem em nosso meio, seja também bem-vindo nesta oportunidade. Esta igreja tem o prazer de estar recebendo a cada um dos nossos visitantes. E por isso, as nossas boas-vindas a todos. Nós vamos, antes de passar o período de cânticos e de louvor, lembrar que entramos no mês de setembro, hoje dia 1º, e com isso, nessa semana, nós teremos todas as noites aqui, a partir de 19h30, a nossa reunião de oração. Todos estão convidados, as irmãs também. Às 18h30 tem as reuniões da União das Irmãs, né? Da União Feminina, e também começa às 18h30. Então, nessa semana, nós teremos também, sempre nas oportunidades de reunião de oração, um momento de meditação, de estudo da palavra. E nessa semana, nós teremos como responsáveis aqui, amanhã, segunda-feira, o irmão Antônio Elias, para o ministério. Terça-feira, o Gabriel Dias. Na quarta, o Carlos, dia 4, o Carlos Costa. E na quinta-feira, o Salomão Batista. Na sexta-feira, que é o dia 6, nós estaremos reunidos para a reunião administrativa. Então, essa é a nossa semana de oração. Todos estão convidados a participar durante todas as noites dessa semana, nessas oportunidades que o Senhor que teremos. Lembrando também que no próximo final de semana vai acontecer o acampamento de jovens ali em Jaru. Aqueles jovens que querem participar e ainda não se inscreveu, procura o Charles, depois o Wesley, que eles vão passar aí a forma de você estar fazendo a inscrição para poder participar. O acampamento é ali nas regiões de Jaru, né? E no próximo final de semana. E no final do mês, nós teremos aqui também o encontro de quarteto. Cadê os quarteteiros? Dia 29 desse mês, a partir das 8h30 da manhã, que é às 9 horas? Tá. Vamos então corrigir aqui. A partir das 9 horas da manhã, iniciará os trabalhos com a ceia do Senhor no domingo, e aí durante o dia vai haver a programação, né, onde haverá vários quartetos aqui da região de Rondônia, participando do louvor, e também teremos as mensagens, estudo da palavra de Deus durante todo o dia até finalizar a noite do dia 29. Então, agende aí também para que você possa participar desse momento. A reunião, como é uma reunião maior, estaremos recebendo irmãos de outras localidades, bastante irmãos. Ela vai ser realizada aqui no galpão, ao lado aqui, nosso auditório de encontros aqui. Mais algum anúncio para o momento? Se não tem, vamos iniciar então, também, ou continuar então nosso período de cântico. As irmãs têm como apresentar, Selma? Vamos ouvir então a União Feminina. E depois o coral misto também, se tiver condições, nós vamos estar dando oportunidade para um hino.
solo. E logo após, o grupo Adorai também terá uma oportunidade. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar ao Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora regozijo desde o que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Deus continue abençoando a vida do irmão Leandro e que sejam realidade na vida de todos aqueles que têm ouvido essa mensagem, né? Vamos ouvir o grupo Adorai e depois também nós estaremos passando por oportunidade para o grupo de louvor. Não quero mais
pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto
bom, né? Termos esse tempo de louvor, falando dessa mensagem preciosa e expressando também aquilo que nós sentimos pela graça do Senhor, rendendo nossos corações e entregando tudo a Ele. Vamos cantar ainda agora por todos novamente o hino de número 74 dos nossos hinos e cânticos, hino congregacional, onde todos podem estar acompanhando aí na projeção, aqueles que não têm os hinários. Jesus chama, hino 74. A quem experiencioso hoje de Deus o perdão, quem quer obedecer demora uma real salvação, podes achá-la com Cristo, que sobre a cruz já morreu, podes ter nele descanso, vida e prazeres do céu. Hoje te chama Jesus, Jesus, Jesus. Venha Jesus já contrito, nele serás tu bendito, pois hoje te chama Jesus, querendo te perdoar. Bênção divina oferece nosso bendito Senhor, felicidade inefável, paz em seu rico favor, pede por ser diatada, toma sem nada pagar, goza por fé mesmo agora, da sua graça sem par. Hoje te chama Jesus, Jesus, Jesus. Venha Jesus já contrito, nele serás tu bendito, pois hoje te chama Jesus, querendo te perdoar. Só pela fé no seu sangue é que podemos obter esse perdão desejado, vida, paz, gozo e prazer, sempre em Jesus confiados, Ele nos dá salvação, sendo por Ele amparados, nos guardará a sua mão. Hoje te chama Jesus, Jesus, Jesus. Venha Jesus já contrito, nele serás tu bendito, pois hoje te chama Jesus, querendo te perdoar. Fica de pé mais uma vez, na mão do Senhor. Senhor, nós estamos agradecidos já pelo andamento dessa reunião. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós pudemos aqui abrir nossas vozes em cânticos de louvor, engrandecendo o Teu nome. E também, Senhor, apresentando essa mensagem preciosa, o convite do Senhor para a salvação àqueles que queiram aceitar. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dessa igreja, por todos os irmãos que puderam chegar aqui. Também agradecemos pelos nossos visitantes e que a bênção e a graça do Senhor continue sobre cada um de nós, que nesse tempo nós possamos estar sentindo a viva presença do Senhor através do Teu Santo Espírito em nossos corações. E também, Senhor, neste momento queremos ouvir a Tua palavra pregada através do Teu servo, que o Senhor possa, Senhor, também abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos o recado, a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Abençoe, assim, cada vida aqui presente. Também as crianças que vão receber os ensinos delas, que sejam também abençoadas. E todos que vão ministrar
a tua palavra nessa noite, sejam capacitados por ti mesmo. Nós oramos, entregando a nossa reunião, todo este momento ainda nas tuas mãos, contando com a tua bênção e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças que vão estar retirando para as classes, pode estar retirando com seus professores. Convido aqui o irmão Juarez, que estará fazendo uso também da palavra aqui no ministério dessa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar a mensagem de Deus, e é uma bênção a gente poder ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Cada dia que passa, mais vai se aproximando a volta do Salvador. Essa é a nossa esperança. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre coroação. Nossos dias a gente não vê rei, né? Mas temos rei, e nesse texto que nós vamos falar, nós vamos ver a coroação. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 26 a 31, nós vamos ver essa coroação. Os meninos vão projetar aí. Mateus, capítulo 27, versículo 26 ao 31. Já está aí, podem acompanhar comigo. Se vocês quiserem mudar para a versão, a outra versão, na A, eu acredito que a minha está na atualizada. Mateus, versículo 26 diz assim: então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 27, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Versículo 30, cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Pode colocar a primeira figura aí para mim, coroa de espinhos. Esse é o título da nossa mensagem, coroa de espinhos. É interessante que quando a gente vai ver uma festa de coroação, era para ser uma festa de alegria, porque se está coroando alguém. Era para ser uma alegria tremenda no coração, uma alegria espontânea de todos, para mostrar a felicidade dessa coroação. É assim que se coroa um rei, é com festa, é com alegria. Mostra-se toda a alegria que se pode expressar para a coroação de um rei. E aqui diz que toda a tropa dos soldados estavam presentes, não faltou ninguém aquele dia. Aquela tropa estava completa, porque ia coroar alguém. Eles não queriam perder. E por isso não faltou ninguém. A Bíblia diz que toda a tropa estava ali. E essa tropa, aproximadamente 300 a 600 soldados, então, estavam todos 600 soldados ali. Não faltou ninguém. Todos estavam ali para coroar alguém. Mas as risadas e as gargalhadas que estavam havendo nesse momento não era de felicidade, daquele espírito contagiante de alegria. Era de deboche, de zombaria, porque eles estavam, o soldado ao levar, após Pilatos mandar açoitar Jesus,
e mandar que os soldados o levassem, eles levaram para uma sala de julgamento dos romanos ali, o pretório, e somente os soldados estavam ali. E eles então zombam desse que dizia ser o rei dos judeus, esse Jesus. Mas quem é este Jesus que eles estão zombando, tirando a sua veste, colocando os itens de um rei? Eu quero falar para vocês quem é este Jesus. Este é aquele que por todas as coisas foram criadas. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava presente com o Pai. Ele é o criador do homem. É esse que eles estão coroando com coroa de espinhos. Quem mais? Quem é este? Este é que todos os anjos o adoram e o servem. Todos os anjos revertem ou dão reverência a este Jesus, este rei. Quem é esse? Esse é aquele que curou enfermidades que a medicina não curava. Mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, a medicina já havia gastado seu dinheiro com medicina e não havia sido curado, mas este havia curado. Ela tocou nele e foi curada. Esse foi aquele que curou muitas enfermidades. Foi aquele que fez a multiplicação dos pães, saciou a fome daquela multidão no milagre. Este é aquele que eles estão coroando nesse momento. Mas é interessante quando a gente volta olha para Marcos, capítulo 10, versículo 34. A gente vê que Jesus já sabia dessas coisas. Olha o que Jesus disse antes disso acontecer. Eles vão zombar dele, de Jesus, cuspir nele, em Jesus, vão açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Jesus está falando assim: o Filho do Homem vai. Projeta para mim o versículo 33, para que vocês entendam o que está acontecendo. Jesus dizendo: eis que subamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes e escribas. Agora o versículo 34. E eles vão condená-lo, eles vão zombar dele, vão cuspir nele. Ele vai ser entregue aos gentios. Eles vão zombar dele, cuspir dele, açoitá-lo e matá-los. E depois de 3 dias ressuscitará. Jesus já sabia que isso ia acontecer. E nesse texto nós vemos que eles zombam, que eles cuspem e que eles matam. Então, o primeiro lugar dessa coroação era uma coroação de deboche, de zombaria e de escárnio. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto. Versículo 28. O manto era uma roupa que os reis usavam. Algo real que mostrava a realeza de um rei. Mas aqueles soldados pegam o manto deles. Quem sabe um manto velho de uma cor velha, né? Debochando dele, coloca aquele manto, aquela capa sobre ele, em deboche, dizendo, estava coroando o rei. Dão-lhe uma vara ou uma cana, como diz alguma tradução, né? Um pedaço de pau na mão dele, pois os reis usavam o cedro de marfim, o cedro da equidade, que usavam na mão direita. Eles dão a ele coroação de deboche. Em segundo ponto, uma coroação de maldade. Além de fazer dele esse deboche, eles cospem nele. Versículo 30. Eles cospem.
esse é um dos piores escárnios que um ser humano pode fazer com o outro. Quando se cuspe em outro semelhante, a gente está debochando, a gente está denegrindo, desqualificando no máximo essa pessoa. Quando é que nós cuspimos? Quando nós sentimos um mau cheiro de alguma coisa, quando aquilo nos dá nojo, aí nós cuspimos. E eles estavam cuspindo, ou cuspiram em Jesus. O deboche era grande, era de maldade. Aqueles soldados estavam coroando Jesus com maldade. E além disso, não estando satisfeito, depois daquela chicotada, ou daquele açoite que deram nele, que Pilatos mandou dar, no versículo 26, depois de uma coça bem dada, que o seu corpo todo dilacerados, né, pelo chicote, eles ainda continuam zombando, ou fazendo ele sofrer. E, além disso, o que eles fazem mais? Colocam uma coroa de espinhos, e ainda não satisfeito, colocando essa coroa de espinhos, eles o quê? Com aquele pau, com aquela cana, eles batem na cabeça dele, para doer, para ferir mais, sem compaixão, tratando como um escravo pior. Versículo 29, ajoelhavam e zombavam, salve o rei dos judeus, fingiam prestar adoração a ele, mas estavam zombando desse que é o rei dos judeus. Terceiro ponto, a coroação de espinhos, e nessa nós vamos demorar mais um pouquinho, porque nós veremos mais coisas que temos aqui. E a coroação de espinhos é uma coroação dolorosa, que nós falamos, porque além da coroa, os espinhos, porque o espinho já machuca, eles batem na cabeça dele. O corpo já estava ensanguentado, porque havia levado um açoite. O corpo de Jesus estava ensanguentado. E agora então, eles vão para a cabeça. E coloca então uma coroa de espinho. Sangue precioso foi derramado ali, no rosto divino, né? Os reis usavam uma coroa de ouro, mas ele recebeu uma coroa de espinhos. Quando se coroa um rei, se coloca uma coroa de ouro, e muitas vezes com pedras preciosas, caríssimas, para mostrar o seu poderio, a sua dignidade. Mas a ele, eles colocam uma coroa de espinhos e batem. No hino número 505 diz assim: rosto divino ensanguentado, corpo magoado por nosso bem. Senhor, tu levaste todas as dores dos pecadores que hoje a te vêm. Não satisfeito com a coroa, batem na cabeça dele, né? Tece uma coroa de espinho e põe na cabeça dele, ajoelhando, zomba, salve rei dos judeus. O que eram merecedores desses homens? O que eles mereciam? O que esses homens mereciam? O que você diria? Qual seria o seu julgamento para aqueles homens que fizeram isso com Jesus? Qual seria a sua resposta? Sabe qual a resposta de Jesus? A resposta de Jesus está em Lucas 23, 34, a parte A do versículo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como explicar esse Salvador? Em vez de condenar, ele perdoa. Ele por si só, ele se explica. É um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Ele se explica por isso, dessa forma. E o que nos encanta então, quando olhamos para esse texto, é ver Jesus sofrer? Não, não é ver Jesus sofrer.
de maneira alguma. Então, o que nos encanta, o que me encanta, é ele não abrir a boca para reclamar ou defender. Ele poderia abrir a boca, ele poderia reclamar: eu sou inocente, eu não devo nada, vocês estão condenando um homem inocente, mas ele permanece calado, como diz Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aquela coroa de espinho fere o rosto do Deus Emanuel, ou do Emanuel, o Deus conosco. Rosto diferente dos tiranos, diferente do rosto de Pilatos, de Herodes e de muitos outros reis que tinham o seu orgulho no seu rosto, mas se olhava para ele e o que via, senão um rosto meigo, um olhar meigo, mesmo entre tanta zombaria e desprezo e escárnio, o seu olho, o seu rosto era diferente, mostrava luz no seu rosto, o seu olhar, como se os homens vissem o próprio Deus ali. Não é maravilhoso? Contemple comigo o lírio entre os espinhos, o amor de Deus. Olhe como eu vou olhar. Olhe como eu vou olhar nesse texto. O que vejo? Como uma vítima perfeita, o substituto. Jesus é o nosso substituto. Como aquele carneiro do Antigo Testamento, lá de Gênesis capítulo 22, vocês lembram da história de Abraão e Isaque? Deus pede para que Abraão vá sacrificar o seu filho, e diz o texto que era o filho a quem ele amava, e ele só tinha ele de promessa, era o filho da promessa, mas Deus havia pedido, e ele vai. Abraão e Isaque vão caminhar para onde Deus o havia mandado. Em Gênesis 22, versículo 6, diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. No versículo 7, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto. Então Abraão pega Isaque e o amarra para sacrificar. Mas vem uma voz do céu e diz: Abraão, Abraão, pare, não sacrifique seu filho, porque eu sei que tu me amas. E o que acontece? Abraão, versículo 23, ou versículo 13, desse mesmo capítulo, Abraão vai levantar os olhos e vai olhar para trás. Abraão ergueu os olhos e viu atrás, versículo 13, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. O carneiro era o substituto do filho de Abraão, de Isaque, preso pelo chifre entre os arbustos de espinhos, que Abraão sacrificou. Este é o substituto. E nós olhamos agora para esse texto e vemos o lírio entre os espinhos, a vítima perfeita, o nosso substituto, seu silêncio e sua mansidão, calado diante da zombaria,
vendo a malícia de todos, já havia tomado aquele açoite tão tremendo, mesmo assim está calado. Ele não abre a boca, não há lágrimas, não há gemidos, nada de queixas, iradas ou vingança, da parte desse, que é o nosso substituto, o Cordeiro, o Jesus. Não há pedido de redução de pena. Jesus não está pedindo para reduzir a sua pena, Ele não está pedindo para que eles parem, Ele não retrocedeu, Ele não se acovardou. O que dizer dessa coroa de espinhos? Em várias passagens da Bíblia, ela representa a maldição, os espinhos. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? A terra é amaldiçoada. Ela produzirá espinhos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 até o 19, nós vamos encontrar Deus amaldiçoando a terra com espinhos por causa do pecado. E assim, os espinhos causam dor e sofrimento. Não é isso? Quando nós pegamos um espinho, nos espeta, ele dói. É até hoje. Os espinhos doem, eles trazem sofrimento, traz dor. Os espinhos simbolizam não o pecado, mas a consequência do pecado. A terra produzirá espinhos. E a consequência dos nossos pecados, ela fere o nosso Deus, Salvador, Cristo, essa coroa. Segundo Gênesis, que nós citamos, capítulo 3, versículo 18, os espinhos são símbolo da maldição de Deus sobre o pecado. Cristo, em seu sacrifício expiatório perfeito, nos libertou da maldição do pecado, do qual os espinhos causados são um símbolo. A coroação de espinhos em Jesus, ela é simbólica e continua um grande significado para nós. Antigamente, quando os reis batalhavam, lutavam um com o outro, quando um rei vencia, ele pegava a coroa do outro rei e colocava sobre a cabeça, mostrando que ele tinha vencido, tinha tido vitória sobre aquele outro rei. E quando a gente olha para a coroa de espinhos que Jesus recebeu, nós podemos entender assim, pois primeiro foi para ele uma coroa triunfante, ainda que os homens em deboche colocam essa coroa em Jesus, mas para Jesus foi uma coroa triunfante. Cristo tinha combatido contra o pecado, desde o dia que veio, Deus do deserto, Ele lutou contra o pecado. Ele esteve frente a frente com ele, no deserto, todos os dias, até aqui na sala do pretório de Pilatos, e ele o venceu. E como mostra da sua vitória, que ele ganhou a vitória sobre o pecado, ele toma o troféu, ele coloca sobre a cabeça, ou eles colocam, né? Simbolizando que ele venceu o pecado. E qual era a coroa de pecado? Se não espinhos? Qual era a coroa de pecado, se não espinhos? Esses brotaram da maldição, espinhos e cardos produzirá. Não é isso que está escrito em Gênesis? Foi a coroação de pecado. E agora Cristo lhes tirou a coroa e a colocou sobre a sua própria cabeça. Ele mesmo a usa, provando com isso que ele venceu. Ele desposou ao pecado e da sua maior insígnia real, que era a coroa, e ele a mesma usa. Não é isso que Paulo fala em Colossenses 2:15? E desposando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E um dos principados era o pecado. E ele mostra
através dessa coroa de espinhos, simbolicamente, que ele triunfou sobre o pecado. E ele venceu o pecado, e quando ele vence o pecado, quando ele usa essa coroa, quando ele se coloca, ele está mostrando que ele venceu. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, vence o pecado. O lírio entre os espinhos, a rosa de Saron, ambos em um, e é ele, Jesus, formoso de perfeição e de caráter, e vermelho de sangue na grandeza dos seus sofrimentos. Adorai, bendigamos ao Cordeiro, sofredor que ali penou, vencedor que triunfou, Salvador que nos amou, honra sejam ao Cordeiro. Essa é uma das estrofes do hino 532. Damos glória e honra ao nosso Cordeiro, aquele que venceu o pecado por nós, a vítima perfeita, o substituto perfeito para nós. Mais uma vez, simbolicamente, a coroa de espinhos mostra como Jesus levou o nosso castigo do pecado sobre a sua cabeça. A consequência dos nossos pecados faz o nosso Criador sofrer. E mais, não só sofrer, mas até morrer por nós. Coloca a figura número 2 aí para nós. Preço pago, ele pagou o preço por nós. Jesus morreu para poder pagar o preço de poder dar a vida eterna a todos que creem e se arrependem dos seus pecados. Ele pode libertar da condenação você, da condenação futura. Quanta humilhação Jesus passou ali, quanta dor. Mas por quê? Foi por você. Não porque ele tinha pecado, mas era para te libertar da condenação. Quando a gente olha para aquela coroa de espinhos, nós vemos, e olhando para a história, nós vamos ver que tem muitas qualidades de espinhos haviam naquela época, mas nós não estamos preocupados com o tamanho dos espinhos, que tipo de planta foi feito aquela coroa, não. Eu quero mostrar para vocês quão rapidamente aqueles homens fizeram aquela coroa. O texto diz que eles pegaram e trançaram e fizeram a coroa. Foi rápido. E ela significando o pecado, ou mostrando simbolicamente, né? Assim, o pecado está impregnado em todo o mundo. Não precisa ir longe para você ver o pecado. É só olhar para dentro de você que você vai ver o pecado. E os nossos pecados colocaram espinhos ao redor da cabeça do nosso Deus. Foi isso que fez os nossos pecados. Ó minha pobre natureza caída. Faz isso com um Salvador, com um Criador. E eu pergunto a vocês, continuarás com essa natureza ou se arrependerá hoje? Qual vai ser a sua decisão? O que levou Jesus a suportar tudo isso? Claro que foi o seu amor por você. Mas aí eu pergunto, eu mereço tanto amor assim? Não se esqueça que foi por mim e por você que ele se tornou o nosso substituto para pagar o preço. E ele pagou o preço. E eu gostaria de dar algumas advertências a você nesta noite, diante dessa mensagem que nós anunciamos. Aqueles que não creem e não aceitam esse sacrifício, continuam colocando culpa em Jesus, colocam coroa de espinho ainda nele.
Isso quer dizer, rejeita, continua rejeitando ele, como aqueles soldados estavam rejeitando ele. Eu gostaria que você soubesse que quem contou essa história não estava presente. Mateus registra esse fato, como nós lemos no texto aqui, Mateus, mas Mateus não estava ali. Mateus, ele era um judeu, e os soldados romanos, como diz no texto, eles se ajuntaram na sala de auditório ali, de condenação, e os discípulos estavam longe, afastados de Jesus. Mateus não estava ali. Ah, mas as mulheres também não estavam ali, porque os soldados romanos não aceitariam aquelas mulheres ali. Então, quem relatou esse fato? Porventura não foi um dos soldados que reconheceu esse como rei dos judeus? Ou alguns dos soldados? A Bíblia não relata. Mas com certeza algum deles se renderam a Jesus. Muitas vezes quando nós falamos de soldados, nós lembramos de soldados em fileiras, né? Porque são bem organizados. E eu convido você a sair da fileira daqueles que rejeitam esse rei, o Salvador, que é o único que pode livrar da ira futura. Saia dessa fileira nessa noite, daqueles que rejeitam esse Jesus como Salvador. Mas talvez no seu coração você está dizendo, o seu coração está dizendo para você, mas eu amo Jesus. Eu amo Jesus, seu coração está falando para você, mas eu amo Jesus. Mas eu pergunto para você, você ama quando o seu coração não está nele? Quando você nunca creu nele? Como pode amá-lo se você nunca creu nele? Como pode amá-lo se nunca confessou-lo publicamente? Como é que você ama Jesus se você nunca confessou ele publicamente? O seu coração está te enganando. Como pode amá-lo se nunca se arrependeu dos seus pecados? Como pode amá-lo se não reconheceu? Mas eu convido você, como pode amá-lo e reconhecê-lo como Rei e Salvador seu nesta noite? Aceite Ele como Salvador e Rei seu. Saia das fileiras daqueles que rejeitam, saia das fileiras desses bancos e confesse que Jesus é Salvador seu nesta noite. Esse é o meu convite para você, que você aceite esse Jesus de todo o seu coração e receba as bênçãos que Ele tem para dar, a vida eterna. Eu gostaria de, antes de encerrar, perguntar a alguém nesta noite que deseja aceitar esse Jesus como Salvador e entregar a sua vida a Ele. Aqueles que não estão vendo ou nos assistirão pelo vídeo também podem fazer isto, crer e aceitar Jesus como Salvador. Há alguém nesta noite, se quiser levantar a sua mão, é uma oportunidade que nós estamos dando a você, de manifestar publicamente que você aceita Jesus como seu Rei e Salvador. Tem alguém? Eu gostaria que os irmãos e irmãs levassem essa mensagem aos familiares. Conte a ele, irmãos e irmãs, a história da coroa. Como Jesus recebeu essa coroa e como ela significava, para que eles possam também entender o amor de Jesus, o lírio entre os espinhos, essa maravilhosa graça de Deus para conosco, essa salvação tão maravilhosa que Deus nos dá. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações. Amém. Queridos, quando nós olhamos essa história, sempre a gente tem tido a oportunidade de
ouvir a mensagem do Evangelho, nós ficamos admirados com a graça do Senhor em prover a salvação em Cristo Jesus. Por um lado, no sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz, nós vemos o imensurável amor de Deus em enviar o seu Filho. Por outro lado, nós vemos a profundidade da maldade, da sordidez do pecado da humanidade. Como os homens são violentos no trato com que eles tratam a pessoa inocente e bendita do nosso Salvador. Então nós vamos ver esse confronto ali, esse contraste. O amor de Deus entregando o seu Filho para pagar o preço da nossa salvação, e o homem rejeitando, zombando, o homem manifestando o seu ódio cruel, a sua pecaminosidade na mais alta expressão, na humilhação do Senhor Jesus. Mas Isaías já tinha falado sobre isso antes que acontecesse profeticamente, lá no seu capítulo 53, há talvez 700 anos antes. Lá no capítulo 53, versículo 5, o texto diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado, ou seja, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo que o Senhor Jesus recebia nada mais era do que a justiça de Deus recaindo sobre ele por causa dos nossos pecados, para que, crendo no Senhor Jesus, nós pudéssemos ter o perdão e a salvação. E é somente por Cristo Jesus que nós podemos ser salvos. Esse é o Evangelho de graça e de misericórdia. Não há outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Então vamos cantar mais um hino, o hino de número 595, que traz como título A Mensagem da Cruz. E a nossa oração é que esta mensagem venha realmente mexer com o nosso coração, transformar as nossas vidas. Aqueles que já creram no Senhor Jesus possam sentir cada dia o amor de Deus e buscar viver cada dia na presença do Senhor. E se há ainda porventura alguém que não se rendeu ao Salvador, que possa também pensar sobre essa mensagem da salvação que o Senhor oferece a todos para livrá-los da condenação eterna. Rude cruz se erigiu, dela Um dia fugiu como emblema de afronta e de dor. Não esqueço essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema de afronta e de dor. Não esqueço essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Louvarei para sempre a Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Quem por mim padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá.
esperança é essa, né? Assim, nós estamos chegando para o encerramento final dessa reunião. E mais uma vez, estamos agradecidos a todos que estão aqui, especialmente os nossos visitantes. Nós agradecemos. Nós temos a presença de alguns visitantes, o Vitor, a esposa, conosco nesta oportunidade. Muito obrigado. O Ezequiel, né? Também conosco, com a esposa, com a família. É uma honra tê-los também conosco nessa oportunidade, tá? E fica o convite, nas oportunidades que tiver, estaremos aqui com muito prazer para receber cada um dos nossos visitantes. E lembrando, mais uma vez, que nossa semana é a semana de oração. Vamos ficar de pé, quero convidar o Wesley para estar ali na frente, para orar, encerrando essa reunião. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus que nos salvou, Deus que nos amou e entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos crer e depositar nele a nossa fé. Ó Deus, que bom estarmos aqui neste culto, podendo celebrar o Teu nome, honrar o Teu nome, louvá-lo e glorificá-lo. Por essa mensagem, ó Pai, que ouvimos, que essa igreja tem repetido ao longo dos anos e das décadas, ela nos alimenta, ó Deus, ela fortalece o nosso coração e nós te agradecemos por isso. Os demais, ó Deus, a todos aqui que ouviram essa mensagem, que possam de igual forma crer e o número de teus filhos, ó Pai, possa ser acrescentado. A tua igreja, ó Deus, que se reúne aqui, as famílias que pertencem a essa comunidade possam ser abençoados pelo Senhor, que o Senhor nos ajude ao longo da semana a testemunhar, a mostrar, ó Deus, essa identidade que nós temos de teus filhos, que possamos honrar, que possamos ser espelhos teus, ó Deus, no dia a dia. Nos ajude, nos capacite, nos fortaleça. Ó Pai, oramos assim, em nome de Jesus. Gratos. Amém.